de forma especial 2 semanas, que nós separamos para todos os dias estarmos aqui na igreja prestando um culto e ouvindo a voz do Senhor. É isso que representa aquilo que nós chamamos de semana de oração, e a gente tem alegria para isso, de ter aqui o pastor Rafael Rossi. Eu quero te dar um presente agora, no primeiro dia da semana já. Eu vou pedir nesse momento, como já pedi para mim em alguns momentos, que por alguns segundos, cada um interceda nesse momento pela vida, pela saúde, pelo ministério do pastor Rafael Rossi. Você vai ter alguns segundos, nós vamos ter aqui mais de 2.000 orações intercessoras por você nesse momento, pastor. Eu convido você por alguns segundos a orar pelo mensageiro dessa semana e eu vou concluir na sequência essa oração. Pai querido, Deus amado e santo, infinito em graça, em amor, em sabedoria, em misericórdia, em poder, nós te agradecemos e te louvamos pela vida que existe em todos nós, e te agradecemos porque o Senhor separa alguns homens, algumas mulheres, para serem mensageiros do Senhor e do seu reino. Eu te agradeço nesse momento pelo dia em que o Senhor separou o pastor Rafael Rossi. Ele tem sido um instrumento poderoso em tuas mãos para a pregação do Evangelho a todo mundo. E nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor o abençoe. Abençoe com saúde, abençoe com sabedoria, com discernimento e com o maior de todos os dons, de todos os presentes, a presença e a atuação poderosa do Espírito Santo em sua vida. Que Ele seja a boca do Senhor para a gente. Tome Ele em tuas mãos e o use com grande poder. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Feliz sábado. É muito bom estar aqui com vocês. Vir ao UNASP, para mim, é sempre voltar para casa. É uma sensação de alegria de fazer essa semana especial. Em 2011, eu fiz a semana de oração aqui. O título foi A Espera do Melhor. E agora, 2025, tenho a alegria de voltar e estar com vocês durante mais uma semana para juntos abrirmos a palavra do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Quando eu penso sobre fé inabalável, eu penso numa fé que é forte, numa fé que suporta desafios, uma fé que resiste, uma fé que não é infantil, mas uma fé que está preparada para os desafios da vida. O Evangelho é aquele que me capacita para viver a vida do jeito que a vida é, e não uma ilusão que muitas vezes é vendida por aí. Eu nunca pensei na minha vida em ter programa na televisão, mas Deus me colocou na Novo Tempo, tanto na área brasileira como na Nuevo Tiempo, em espanhol. Quando recebi o desafio, eu pensei, o que Deus espera de mim? O que devo eu levar as pessoas diante da responsabilidade ou daquilo que Ele colocou nas minhas mãos? E ficou claro para mim, eu preciso ajudar as pessoas a pensarem a sua fé. Eu preciso ajudar as pessoas a serem resilientes diante dos embates da vida. Porque há muitas pessoas com uma fé fragilizada. Pessoas que são levadas pelos ventos que sopram de um lado para o outro. Pessoas que não aprenderam a suportar. E muitas delas, porque não suportam, abandonam. Porque não suportam, deixam. Ou porque não suportam, acusam Deus de não se importar. Mas nessa semana, vamos juntos nos aprofundar nessa fé, que se torna inabalável quando nós entendemos e compreendemos quem Deus é, como Ele age, porque age da forma como age, e assim podemos ter um relacionamento profundo com Ele, um relacionamento que seja saudável e que vai mudar completamente a sua percepção daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Hoje de manhã,
nesse nosso primeiro encontro. Eu quero apresentar a vocês 2 apóstolos Paulo. E quando eu falo apóstolos Paulo, eu estou falando do apóstolo, não estou falando do Paulo antes da conversão e o Paulo depois da conversão. Eu estou falando do Paulo já pregador, o Paulo já viajante e evangelista, o Paulo missionário, mas que se apresenta de 2 formas diferentes. E essas 2 formas podem gerar um ruído enorme, porque são maneiras distintas e que uma não tem nada a ver com a outra. A primeira forma do Paulo que eu vou apresentar é a forma do Paulo que a gente gosta. É o Paulo que a gente quer pregar. É o Paulo que a gente escolheria para ter como amigo. É o Paulo que a gente escolheria para ser o pastor dessa igreja. Agora, pastor Henrique, está tudo certo, você continua. O segundo Paulo já é o Paulo que preocupa. Já é o Paulo que levanta alguns questionamentos. Já é o Paulo que não é aquele que a gente gostaria de ver. Venha comigo, vamos ao primeiro Paulo. Atos, capítulo número 19. E vamos ler os versículos 11 e 12. Atos 19, 11 e 12. Aqui, Paulo está na cidade de Éfeso. É a sua 3ª viagem missionária. Paulo, então, viaja para pregar o evangelho, visitar igrejas, e aqui, em Éfeso, acontece algo muito interessante, que mostra como o Espírito do Senhor estava sobre Paulo, como Paulo foi usado por Deus. Eu sou um admirador de Paulo. Depois de Jesus, o meu personagem preferido é Paulo. Eu gosto tanto de Paulo que eu digo por aí que se eu não fosse cristão, eu seria Paulão, por seguir aquilo que Paulo escreveu. Paulo diz assim, verso 11: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Milagre já chama atenção. Milagre já é a manifestação sobrenatural de Deus diante daquilo que eu não posso fazer. Milagre é a ação do Senhor direta que coloca o ser humano na sua limitação ou na sua pequenez. Deus faz aquilo que eu não posso fazer, Deus age da maneira como eu não posso agir. Deus então é poderoso e por meio de Paulo fazia milagres, mas não eram apenas milagres, eram milagres extraordinários. Vem um adjetivo junto. E logo na sequência é explicado por que os milagres eram extraordinários. Diz assim: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha só, os milagres aconteciam onde Paulo ia e os milagres aconteciam onde a roupa de Paulo ia. Por isso eram milagres extraordinários. Veja o poder que estava sobre Paulo. Ele não podia em determinados lugares, pegavam um avental, pegavam o lenço de Paulo, passavam em cima do enfermo, o enfermo ficava curado. Levavam a roupa para alguém que estava endemoniado, passavam em cima do endemoniado e ele ficava curado, ficava são, ficava com seu juízo perfeito. Esse era Paulo. Esse Paulo aqui é o Paulo que não tem problemas, é o Paulo que soluciona qualquer dificuldade, é o Paulo que tem saída para qualquer coisa. Imagina só, a roupa dele cura. Imagina o que ele pode fazer quando ele está presente. Não, os milagres extraordinários são milagres que chamam a atenção. Então, esse Paulo aqui é o Paulo encantador. Esse Paulo aqui é o Paulo solucionador de todos os problemas. Esse Paulo aqui é o Paulo que eu gosto. Mas agora, eu quero te mostrar um outro Paulo. E é aqui que o problema vai começar a aparecer. O último texto de Paulo que nós temos na Bíblia é a sua carta para Timóteo, segunda carta de Timóteo. É o último escrito de Paulo. Depois de 2 Timóteo, nós não temos mais nada escrito por Paulo cronologicamente. E eu quero ir exatamente às últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 19. Aqui são as saudações finais. O último texto de Paulo. Depois disso, nós não temos mais nada escrito pelo grande apóstolo. E é aqui que vai aparecer algo que precisamos entender. Paulo, então, está apenas
fechando a sua carta, dizendo algumas coisas para o jovem pastor Timóteo. É o pastor experiente falando para aquele que estava começando. É aquele que estava no fim da carreira falando para aquele que estava começando a carreira. Aquele que já tinha vivido tudo para aquele que estava começando a viver. E ele diz assim, verso 19: dê saudações a Prisca e Áquila e à casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eubulo manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor esteja com seu espírito, a graça esteja com vocês. E Paulo termina então a sua carta. Aonde está o problema? O que é que chama a sua atenção nessas palavras finais de Paulo, que cria um choque com o Paulo lá de Atos 19? É esse tal de Trófimo, que aparece no meio da saudação. E Paulo diz assim: Timóteo, dê uma saudação para o Trófimo, porque eu o deixei doente em Mileto. Agora o problema aparece. Por quê? Como que um apóstolo que fazia milagres, e muitos milagres, onde a roupa curava, deixa alguém doente para trás? Esse Trófimo aqui não aparece só aqui em Timóteo, ele aparece também no livro de Atos. Trófimo acompanhou Paulo na terceira viagem missionária. Trófimo era um discípulo de Paulo, que era discípulo de Jesus. Paulo acompanhou Trófimo. Paulo conhecia Trófimo. Trófimo era alguém que esteve com Paulo na pregação do evangelho. Mas em um determinado momento, Trófimo ficou doente. E quando eles estavam em Mileto, Paulo falou assim: Trófimo, a sua doença vai atrapalhar, não dá para você acompanhar, eu sigo e você fica. E Paulo vai, e o Trófimo fica doente para trás. E o problema agora é o seguinte: se Paulo curava tantas pessoas como Atos 19 conta, por que não curou o Trófimo? Era uma cura a mais. Por que Paulo não pegou o avental dele e passou em cima do Trófimo? Por que Paulo não pegou o lenço e jogou em cima do Trófimo? Ele estaria curado, como aconteceu em Atos 19. Só que o grande problema é que não são dois apóstolos Paulo, é o mesmo. É o Paulo que curava em Atos 19 e é o Paulo que deixou o amigo doente para trás em 2 Timóteo. A grande questão, meus amigos, é que nós queremos o Paulo de Atos 19, mas muitas vezes o Paulo que aparece para nós é o de 2 Timóteo. Nós esperamos milagres e curas, mas às vezes nós não recebemos milagres e curas. Há situações que Deus faz, e há situações que o que a gente ouve do céu é silêncio. Imagina só, Trófimo provavelmente acompanhou milagres de Paulo, mas para ele não teve milagre, ele não recebeu, a doença o impediu de continuar, e o apóstolo não fez nada. Como lidar com essa situação? Como lidar quando os milagres não vêm? Eu estava fazendo uma caravana de evangelismo no Paraguai, e depois de terminar de pregar, alguém se aproximou do carro que eu estava já entrando para sair e falou assim: pastor, tem um indivíduo querendo conversar contigo lá dentro, o senhor não pode voltar para falar com ele? Eu posso, ele precisa muito falar contigo. Tá bom, eu volto. E eu saí do carro que eu estava entrando, voltei, e ele estava sentado numa cadeira, sentei do lado dele, e ele falou assim: pastor, eu pedi que você viesse aqui, porque eu preciso que você me ajude a perdoar a Deus. Geralmente nessa relação ser humano e criador, quem pede perdão somos nós, e quem é perdoado somos nós, mas ele me pedia: eu preciso perdoar a Deus. Bom, alguma coisa tem, alguma coisa aconteceu. Eu queria entender. Eu perguntei para ele assim: o que houve? Por que você precisa perdoar a Deus? E ele então me contou a história. Alguns meses antes desse nosso encontro, o filho dele, de 19 anos,
foi num encontro de jovens, numa cidadezinha próxima, 120 quilômetros. Ele e mais 3 amigos. Participaram do congresso de jovens, no sábado à tarde, terminou, eles entraram no carro e voltaram. O motorista tinha pouca experiência, recém-habilitado. Uma chuva no meio do caminho, numa curva, ele perdeu o controle do carro, o carro derrapou, saiu da pista, bateu numa árvore, tombou, e dos 4 que estavam no carro, 1 morreu e 3 ficaram vivos. E obviamente você já sabe quem foi o que morreu. Foi o filho dele. E ele me disse: pastor, por quê? Os outros 3 se salvaram e meu filho não. Por quê, pastor? Se Deus salvou a vida dos outros 3, custava salvar a vida do meu também? Aí ele me disse: sabe o que dói, pastor? É que os outros 3, tudo certo, eles agora estão indo nas igrejas por aí, contando o testemunho de como eles foram salvos de um acidente. Eles mostram no telão: olha lá o carro que a gente estava, a batida aconteceu, estamos vivos, sobrevivemos, olha o milagre. Pois bem, pastor, o milagre foi para eles, mas não para o meu filho. Por isso, pastor, eu preciso perdoar a Deus. É duro, é difícil. Ser Trófimo não é fácil. Quando a resposta de Deus não é aquela que você quer. Quando Deus não faz aquilo que você acha que Ele deveria fazer. Mas como lidar com essa situação? Eu tenho 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. São 3 ideias centrais que eu tiro dessa história, que eu aprendo para a minha vida e coloco como lição para a minha jornada espiritual. Primeira lição: a vontade de Deus é mais importante que a manifestação do poder de Deus. Vou repetir. A vontade de Deus é mais importante que a manifestação do poder de Deus. Nós estamos em um tempo diante de uma sociedade viciada no poder de Deus. As pessoas buscam e se encantam pela manifestação do poder de Deus. Templos lotam em diferentes lugares quando pregadores prometem a manifestação do poder. Tragam os doentes, tragam as pessoas que estão sofrendo, que eu vou orar e todo mundo vai ser liberto. Obviamente, o encantamento da manifestação do poder impulsiona as pessoas agora a ir buscarem esse Deus, porque elas querem poder, 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 é só o poder. Como que, se o poder manifestado fosse prova da presença de Deus? Então, Deus está aqui se tem poder. Mas eu estou dizendo algo diferente a você. Eu estou dizendo que mais importante que o poder é a vontade. O que eu preciso hoje na minha vida não é a manifestação do poder. O que eu preciso hoje na minha vida é a manifestação da vontade de Deus. Vou lhe explicar melhor. Qual é o desejo de Deus para cada ser humano? Salvação e eternidade. Deus quer te salvar. Deus quer te levar para o céu. Esse é o plano dele. Como está escrito até no livro de Timóteo. Deus deseja que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus quer salvar todo mundo. Deus não quer perder ninguém. Deus tem o desejo de nos salvar. Agora eu lhe pergunto, todos seremos salvos? Não. E por que nem todos seremos salvos? Porque salvação não depende apenas da vontade de Deus em nos salvar. Salvação também depende da escolha do ser humano em ser salvo. Então eu posso dizer que a vida eterna, ela opera em mim, quando a vontade de Deus de me salvar se encontra com o meu desejo de ser salvo. Nesse encontro, Deus então aceita o meu desejo e passa a trabalhar em mim para que eu tenha salvação e eternidade. Daqui a pouco, Franciele e o João vão ser batizados. Eles vão entrar no tanque batismal e eles estão dizendo, nesse ato, que eles aceitam o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e que eles querem vida eterna e salvação. Eles querem estar com Cristo para sempre. Então, no tanque batismal, o desejo do casal encontra a vontade de Deus
E Deus então começa a trabalhar na vida daquele que decide por salvação, para que ele tenha eternidade. A vontade de Deus é te salvar. Só que há momentos que para te salvar, Deus vai manifestar o poder. Mas há momentos que para te salvar, Deus não vai manifestar poder. Porque a vontade é mais importante que o poder. Para me salvar, Deus vai fazer aquilo que tiver que fazer. E se em algum momento, para me salvar, ele tiver que ficar em silêncio, ele vai ficar em silêncio. Só que o grande problema é que para esse evangelicalismo que a gente ouve por aí, é até heresia o que eu estou falando. Mas como assim? Não vai ter poder? Tem que ter poder. Vai descer poder. Vai ter fogo. Não, não vai ter fogo sempre. Não vai ter poder sempre. Há momentos que a nossa vida será a vida do Trófimo. Silêncio. Paulo vai embora e a doença fica. Mas nessa ilusão de que sempre o milagre vai acontecer, as pessoas estão buscando um Deus que não existe. Pense comigo. Digamos que na jornada da minha vida, hoje, eu seja acometido de uma doença terminal, incurável. Os médicos dizem assim, não tem nada mais o que fazer. Eu recebo a notícia, obviamente, a minha primeira reação vai ser orar. Senhor, faz um milagre, eu não quero morrer. Eu quero ficar um pouco mais aqui, eu quero continuar, tem tanta coisa ainda para acontecer. Eu tenho tantas preocupações na vida com as filhas, esposa, eu não posso morrer. Eu vou pedir para Deus a manifestação do poder, porque eu quero ser curado. Mas Deus pode olhar no céu e falar assim, Rafael, você está pedindo o meu poder, mas se eu manifesto o meu poder hoje, eu te curo, amanhã você se perde. Mas se eu fico em silêncio e não te curo, hoje você está salvo. Então, como mais importante que o poder é a vontade, Deus vai dizer para mim assim, Rafael, hoje o que eu tenho para você é doença. Porque doença para você hoje significa eternidade. Agora, cura amanhã significa perdição, porque entre ver você feliz na terra e fora do céu, ou triste na terra e dentro do céu, não tenha dúvidas qual será a escolha de Deus. Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas é pela manhã que vem a alegria. Então, a tristeza vem, mas a vontade de Deus é mais importante que o poder. O que eu peço para Deus hoje não é manifestação de poder. O que eu peço para Deus hoje é a manifestação da vontade. Porque se eu tenho a vontade de Deus na minha vida, junto com a vontade eu tenho o poder, se for preciso. Mas se não for preciso o poder, Deus não vai manifestar o poder. E cabe a mim aceitar. Porque eu não vejo Trófimo com crise de identidade. Trófimo estava na igreja, pastoreado por Timóteo. Eu não vejo Paulo com crise porque não curou Trófimo. Ele manda a saudação. Timóteo, manda a saudação para o Trófimo que está aí com você. Ninguém estava em crise. Porque para Paulo estava claro, há momentos que tem poder e há momentos que tem vontade. E se a vontade é silêncio, melhor para você é o silêncio. Então, se ele fez, amém. Se ele não fez, amém. Se ele curou, amém. Se ele não curou, amém. Se ele livrou de um acidente, amém. Se não livrou, amém. Quando eu entendo que a vontade é mais importante que o poder, tudo isso muda. O meu pai morreu na pandemia, depois de 6 dias entubado. Nós oramos e pedimos um milagre, a reversão, a regressão. A situação era muito complicada, é verdade. Meu pai fazia hemodiálise, tinha marca-passo. Era uma bomba relógio. Ele estava claro, aí veio a pandemia, a situação se agravou e agravou muito. Deus não curou meu pai. Depois de 6 dias entubado, ele morreu. E eu não tenho crise nenhuma com Deus com isso. Nenhuma. Zero. Antes do meu pai ser entubado, ele me falou 2 coisas. A primeira, ele falou como ele queria que fosse o funeral. E eu falei assim, não, pai, não fala isso. Não, eu estou te falando. É desse jeito sim. Faz assim, faz desse jeito.
E a segunda coisa, ele falou assim: e se eu não voltar aqui, a gente se vê no céu. E foi assim que ele foi para o tubo, pensando no céu. Então, eu não tenho dúvidas de que o que aconteceu na vida do meu pai não foi manifestação de poder, foi manifestação da vontade. E a vontade é mais importante que o poder. Para quem tem fé, meus irmãos, o resultado é só um detalhe. Esse é o ponto. Se a sua fé é verdadeira, o resultado é só um detalhe. Agora, se a fé não é verdadeira, o resultado depende para que você tenha ou não fé. A minha fé não depende se Deus diz sim ou Deus diz não. Quando eu entendo que a vontade é mais importante que o poder, está tudo certo. Hoje teve poder, amém. Amanhã vai ter vontade, amém. Hoje teve cura, amém. Amanhã não vai ter cura, amém. Porque Deus sabe o que é melhor. Segunda lição que eu tiro para a minha vida. Para uma fé verdadeira, a consequência não é milagres, mas é obediência. A fé verdadeira resulta em obediência e não em milagres. Alguns podem achar que se a fé for verdadeira, só vai ter milagres, só vitória, 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 vida de vitória. Não cabe derrota, não cabe revés, não cabe problema. Não é isso que a Bíblia promete. Não é isso que está na palavra de Deus. Para se a sua fé for verdadeira, a resposta vai ser obediência. Às vezes tem gente que me pergunta assim: pastor, Jesus certa vez disse de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E ao falar de uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está falando que a fé pode ser medida em tamanho. E como é que eu sei se eu tenho uma fé grande ou uma fé pequena? Como é que eu sei o tamanho da minha fé? Como é que eu posso medir? E a minha resposta é: a fé é medida pela sua capacidade de obedecer. Quanto mais você obedece a Deus, mais fé você tem. Quanto menos você obedece, menos fé você tem. Então, se a fé é genuína, se a fé é verdadeira, a resposta vai ser obediência e não milagres. Mas muitas pessoas estão vivendo baseadas nessas indústrias dos milagres. Deixa eu te contar uma coisa interessante. O programa Arena do Futuro, ele vai ao ar num horário muito estratégico na grade da TV Novo Tempo. Porque é um horário de pico de audiência. Sexta-feira à noite. Então, o nosso pico de audiência começa com o programa Feliz Sábado, vai para o Revista Novo Tempo, Arena do Futuro, Lições da Bíblia, a mensagem por elas. Esse é um pico assim de alta audiência. Agora, o que me chama a atenção é que quando eu recebo os dados do Ibope, existe uma medição chamada share, que é o percentual de televisores que estão ligados naquela hora. E a gente olha esses dados para ver como é que o programa vai se desempenhando. Que temas tiveram mais aceitação, menos aceitação, quanto tempo as pessoas ficaram, acompanharam. E quando vem os dados do share, eu olho e algo destoa. E não é sexta-feira, 8h30 da noite. O que destoa é segunda-feira, 1h30 da madrugada. E eu paro para pensar, quem é que está vendo a Arena do Futuro, segunda-feira, 1h30 da madrugada? Eu de coração espero que não seja você. Eu espero que você esteja dormindo essa hora. Mas quem está assistindo é gente que está desesperada. É gente que está agoniada. É gente que está cansada de ficar virando na cama de um lado para o outro, liga a televisão em busca de qualquer coisa, e é nessa hora que cai no Novo Tempo. Agora, o desafio é que, se a pessoa for um canal para cima, um canal para baixo, vai encontrar a indústria do milagre. Vai encontrar a promessa da vida plena, sem nenhum problema. Veja, essa pregação que eu estou fazendo aqui, ela é um risco enorme, diante daquilo que a gente ouve por aí. É uma pregação que foge ao padrão daquilo que você escuta por aí. Eu não estou prometendo uma vida de facilidades, eu não estou prometendo uma vida de curas, eu não estou prometendo uma vida de panos e aventais de Paulo que vão resolver todos os seus problemas. Eu estou prometendo para você vida de Trófimo.
E esse é o grande risco. Só que, como eu disse a vocês, eu preciso falar a verdade, tenho que pregar a verdade e não iludir as pessoas. É levá-las pelo caminho. Se a sua fé for verdadeira, não vai ter milagre o tempo inteiro na sua vida, não. Se a sua fé for verdadeira, o que vai acontecer com você é obediência. A sua resposta a Deus é obediência. Deus curou, eu continuo obedecendo. Deus não curou, eu continuo obedecendo. Porque para pensar comigo. Como Deus é mais honrado. Eu não estou dizendo que Deus não é honrado. Estou dizendo como Ele é mais honrado. Pela minha permanência na igreja, na posse de um milagre, ou na minha permanência na igreja sem milagre? Como eu honro mais a Deus? Deus é honrado em tudo. Mas a minha permanência em posse de um milagre, ela pode ser meramente um interesse. Agora, a minha permanência sem milagre, aí é só amor. Aí não tem outra explicação. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer com seus filhos, relacionamento baseado no amor. E o que eu entendo que Trófimo tinha. Porque Trófimo não foi curado, ficou para trás, Paulo foi, ele falou, tá bom, não posso ir, a doença me impediu, vou atrapalhar Paulo, não tem como ficar junto com ele, então vou ter que retornar. Retornou, foi lá para a igreja do Timóteo e ficou lá. Sendo pastoreado por Timóteo. Não dava, a enfermidade foi um problema. Se você parar para pensar, de enfermidades não curadas, nós temos até o próprio apóstolo Paulo, um homem que foi até o terceiro céu, como ele conta em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz assim, olha, eu fui onde ninguém mais foi, eu entrei na sala do trono de Deus, eu estive lá. Aí sabe o que ele diz? Quando eu voltei, para que eu não me orgulhasse, Deus me deu um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me esbofeteava. E ele diz, eu orei por 3 vezes e pedi que Deus tirasse. E o que Deus falou? Paulo, se contenta com a graça, porque o espinho não sai. Paulo, o que eu tenho para você é graça, e não ausência de dor. O espinho te acompanha. Porque você, Paulo, sem espinho, é uma ameaça. Você sem espinho é um perigo. Então, Paulo, para te manter no caminho, fica com espinho. Há um tempo atrás, eu fui almoçar na casa de um amigo, da minha família já há muito tempo, muitos de vocês conhecem, o nome dele é Valdir de Laurentes. Ele frequenta a igreja de Moema, em São Paulo. E o Valdir, ele tem uma história dessas surpreendentes. Ele sofreu um acidente de ônibus na volta de um congresso de jovens que a divisão sul-americana fez na cidade de Gramado, na década de 70. E naquele acidente, o Valdir, ele ficou paraplégico. Ele recebeu a notícia que não andaria e como não anda até hoje. Eu estava almoçando na casa dele, há um tempo atrás, e ele me falou assim, algo que, depois eu falei assim, Valdir, isso que você está me falando é muito forte, é muito difícil alguém falar alguma coisa assim. E ele falou assim, não, mas é a sensação que eu tenho. Ele me disse assim, Raquel, ele falou assim, a cadeira de rodas foi a forma que Deus encontrou de me manter salvo. E foi nessa hora que eu falei assim, como assim? 50 anos numa cadeira de rodas, não estou falando de 50 dias não. Não estamos falando de 2, 3 meses, não, 50 anos numa cadeira de rodas. E ele olha para mim e fala assim, foi a forma que Deus encontrou de me manter salvo. É um nível de maturidade espiritual enorme, que poucos conseguem chegar. Porque a tendência mais clara é revoltar-se contra Deus, acusar Deus, levantar-se e ficar enojado com Deus. Não. A cadeira de rodas foi a forma que Deus encontrou de me salvar. E eu guardo isso no meu coração, porque isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento. Isso é compreensão e entendimento que a fé verdadeira não vai gerar em mim milagres. A fé verdadeira vai gerar em mim obediência. Eu obedeço porque tenho fé. Eu obedeço porque eu confio. Não importa o que ele faça, eu confio. Terceira e última lição que eu tiro dessa relação entre
Paulo de 2 Timóteo e Paulo de Atos 19. A alegria do Senhor é a nossa força. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a sua vida está insuportável, se você não está conseguindo levar adiante tudo que está à sua volta, parece que você está sucumbindo diante dos problemas. O meu caminho a você é: torne-se a alegria do Senhor, porque quando você se transformar na alegria do Senhor, Ele vai ser a sua força. Se Deus olhar para a terra e falar assim: aí está Rafael, eu me alegro nele, Rafael é minha alegria, e se eu sou a alegria do Senhor, eu tenho forças, aí eu posso viver como Trófimo, porque a fé me capacita a ser Trófimo. A fé não me capacita a ser aquele curado de Atos 19, porque ser curado de Atos 19 é muito fácil, receber o sim de Deus é muito fácil. O difícil é quando Deus diz não. O difícil é quando a porta não abre, e Deus não abre mesmo. Tem momentos que Ele não vai abrir, tem momentos que Ele não vai fazer, tem momentos que Ele não vai curar. Agora, tornar-se a alegria do Senhor é o que vai fazer de você forte. Esses dias eu me peguei pensando no batismo de Jesus e nunca tinha pensado nessa perspectiva. O batismo de Jesus foi algo significativo. Foi o encontro da divindade, né? Deus o Pai falando, Espírito Santo descendo como pomba, Jesus sendo batizado. Aí na hora do batismo, quando Jesus está lá, Deus o Pai fala do céu assim: ó, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Ou seja, Deus o Pai estava dizendo: Jesus é a minha alegria, e por ser a minha alegria, Ele tem a força do céu. Jesus seria traído, crucificado, coroado, furado o seu lado, enganado, chegaria a suar sangue, um momento de sofrimento extremo. E sabendo disso tudo, Deus antecipando o cenário daquilo que Cristo enfrentaria, Ele diz assim: ó, esse meu filho amado é minha alegria. E porque Jesus era a alegria do céu, Ele teria força para enfrentar tudo o que teria por vir. Então, se hoje você quer enfrentar os desafios da vida, se você hoje quer ter força para viver como Trófimo, seja da forma como for, Deus precisa olhar para você e dizer: aí está minha filha amada, em quem eu me alegro. Aí está o meu filho amado, em quem eu me alegro. A fé me capacita a suportar. Só que para isso, eu preciso me transformar na alegria do Senhor. Sem ser a alegria do Senhor, de fato, os problemas parecem que estão te sufocando. Sem ser a alegria do Senhor, parece que não vai dar. E não dá mesmo. Agora, quando você se transforma na alegria do Senhor, você vai sentir que os problemas vão continuar, as dores vão aparecer, as tragédias vão te acompanhar, mas vai ficar mais fácil enfrentar, porque Deus é do teu lado, porque você agora é a alegria dele, e a gente enfrenta. Quando eu sou a alegria do Senhor, não quer dizer que eu não vou chorar, mas quer dizer que eu não vou cair. Não quer dizer que eu não vou ficar preocupado, mas quer dizer que eu não vou me desesperar. Não quer dizer que eu não vou perder o sono, mas quer dizer que eu vou aprender a entregar nas mãos dele e saber que ele já está trabalhando lá na frente, e que aquilo que me preocupa hoje, para Deus é só um detalhe no amanhã. Então o que eu mais quero hoje é ser a alegria do Senhor, porque a vontade do Senhor é mais importante que o poder, porque a fé verdadeira gera em mim obediência e não milagres, e eu somente terei forças para enfrentar se eu me torno a alegria do Senhor. O que eu mais quero hoje é que Deus diga lá do céu: aí está Rafael, meu filho amado, em quem eu me alegro. Rafael é minha alegria, e se Rafael é minha alegria, ele tem a minha força, e aí
Os problemas vão aparecer, mas eu vou enfrentar. É como Paulo, eu vou ter a graça, e a graça basta. A graça é suficiente para enfrentar todo e qualquer problema. Quando a gente entende isso, muda completamente a relação com Deus. A gente sai do mundo de faz de conta, de ilusão, esse mundo de pastores marqueteiros por aí, no final é um grande negócio, mas o compromisso com a verdade me leva a não é uma vida de pare de sofrer, é uma vida de vai ter sofrimento sim, mas Ele prometeu que estaria contigo e Ele vai estar contigo. Se você for a alegria dele, Ele vai te acompanhar. Se você tem fé verdadeira, você obedece. E se você entendeu que a vontade é mais importante que o poder, você não está buscando o poder, você está buscando a vontade. E se a vontade de Deus for o poder, vai ter poder. Agora, se a vontade de Deus for silêncio, vai ter silêncio. E a gente entende que isso era o melhor. Segue para frente, porque no final o melhor está por vir. Cristo vai voltar. Aí sim, não mais dor. Aí sim, não mais sofrimento, porque lá em Apocalipse 21 está prometido que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Aí ninguém vai chorar mais. Aí não vai ter cemitério. Aí não vai ter caixão. Aí não vai ter câncer. Aí não vai ter pandemia. Aí não vai ter UTI. Aí não vai ter cadeira de rodas. Tudo isso vai ter passado. Sem mais despedidas. Sem mais caixões fechados. Sem mais sepultamentos. A promessa de uma vida sem sofrimento não é para agora. A promessa de uma vida sem sofrimento é para o futuro. Então eu não posso olhar para o agora achando que agora vai ser o céu. Não, o céu vai ser lá. O céu vai ser quando Jesus Cristo voltar. Aqui, o que Ele prometeu é que nunca iria nos abandonar. Então hoje, peça para Deus: Senhor, manifesta a Tua vontade em mim. E se você for a alegria do Senhor, diante da vontade dEle, você vai ter força para enfrentar o que tiver que enfrentar. Passar pelo que tiver que passar. Porque no final, Jesus volta e coloca sobre a nossa cabeça a coroa da vitória.